Como de costume nas séries da Marvel, o What If começou com muito mais perguntas do que respostas. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre essas perguntas, teorizar muitas das respostas e imaginar qual vai ser o futuro dos próximos episódios da série da Marvel. Fala, mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo e o What If começou dividindo até algumas opiniões, não é mesmo? Eu vi bastante gente reclamando da série, eu particularmente gostei muito, gostei de tudo que teve, gostei das referências, mas eu também entendo as pessoas que não gostaram, que reclamaram, porque a expectativa pode ser um pouco diferente. Porque afinal, a série começa com muitas perguntas, né? Ela tem muitas perguntas, as outras também começaram assim, mas por se tratar desse multiverso, eu acho que aqui as coisas estão começando um pouquinho mais complicadas. E nesse vídeo eu quero que a gente tente descomplicar um pouco, pensando nas maiores, nas perguntas mais importantes que esse episódio deixou e que os próximos podem responder. A gente vai imaginar um pouco sobre a série, teorizar como a gente gosta tanto e no final chegar a algumas conclusões que podem ou não fazer sentido. São mutáveis. E a primeira pergunta que fica na minha cabeça é sobre o Howard Stark. Na verdade, sobre ele nós temos duas perguntas importantes. A primeira é sobre a questão do Homem de Ferro. Ele criou ali, vamos dizer assim, a Mark I, né? Ele fez essa armadura pro Steve Rogers. E a pergunta que fica é, será que o Steve vai continuar sendo o Homem de Ferro para sempre? Será que o Steve vai passar esse manto de Homem de Ferro lá na frente pro filho do Howard, o Tony? Tudo isso fica na nossa cabeça de entender como que vai ser o Homem de Ferro desse universo de What If. Eu imagino que nessa linha do tempo o Steve Rogers pode ter passado tempo suficiente sendo o Homem de Ferro, né? Usando essa armadura e outras evoluções dela, porque eu já vou falar um pouquinho sobre o Tesseract, que também é uma pergunta que vai ter importância para esse universo, e lá na frente passar esse manto de Homem de Ferro pro filho do Howard, o Tony. Mas a gente também precisa pensar que lá no futuro, quando a Capitã Carter chega, a gente não vê nenhuma referência ao Homem de Ferro e nos próprios pôsteres e divulgações a gente viu pouco, a gente não viu nada sobre um Homem de Ferro no futuro. Então talvez ele nem exista nesse futuro, nessa linha do tempo de What If. O que seria interessante, seria até uma questão a se pensar, né? Mas a gente tem que entender ainda se vão ser vários universos e que o Vigia vai unir todos eles ou se tudo vai estar acontecendo no mesmo universo. Eu acredito que a primeira opção é a mais inteligente se a Marvel usar, que é o Vigia ir juntando heróis de vários multiversos para que eles sejam ali os guardiões do multiverso. E a segunda pergunta que fica é, na linha do tempo sagrada, né, na linha do tempo normal da Marvel, os pais do Tony Stark, o Howard e a mãe dele, são mortos pelo Bucky quando ele era o Soldado Invernal. Agora a gente sabe que o Bucky não se torna o Soldado Invernal, então será que no futuro os pais do Tony também vão morrer? Porque os pais do Tony não morrendo, a gente tem muitas ramificações possíveis para esse futuro de What If. Seria muito importante a gente entender. What If, né? E se quem for capturado nesse futuro tivesse sido o Steve Rogers usando aquela armadura e ele se transformasse no Soldado Invernal e ele matasse os pais do Tony? Seria um embate muito interessante da gente acompanhar assistindo a série. E a segunda pergunta é exatamente sobre o Tesseract, porque, mais uma vez voltando à linha padrão, né, a linha sagrada da Marvel, o Tesseract ficou perdido durante vários e vários anos quando caiu lá junto com o Capitão América até ser encontrado. Já que nesse universo de What If, o Tesseract fica disponível ali pro Howard Stark. Então o que o Howard não conseguiria fazer com todos esses anos com o Tesseract à sua disposição? E imagina o tanto de estudos, o tanto de evoluções para a humanidade que ele não conseguiria trazer tendo o Tesseract à sua disposição desde os anos 40. E provavelmente a gente vai ver isso nos próximos episódios, porque afinal, a Capitã Carter, claramente, ela viajou no tempo, ela não mudou de realidade, ela fez uma viagem no tempo. Por que eu digo isso? Porque eles sabiam quem era ela, né? O Gavião fala pro Nick Fury, a Capitã Carter, então eles sabiam quem era ela, então ela fez uma viagem no tempo. A gente já chega lá quando a gente for falar do caso da Capitã Carter, que também é uma pergunta que ficou do episódio, mas a gente pode entender sim que ela fez uma viagem no tempo. Como isso aconteceu, como eu falei, a gente já vai chegar lá. Mas
a gente vai conseguir ver o que o Tesseract ter ficado na Terra durante todos esses anos à disposição de um cientista como Howard iria criar de ramificação e de coisas diferentes nesse universo Marvel. Aliás, você também pode alterar um pouco do futuro aí, né? Imagina, se você se inscrever no canal agora, você vai alterar todo o seu futuro, fazendo com que todos os nossos próximos vídeos cheguem como notificação pra você. Então, se você tá curtindo o nosso conteúdo, se você tá gostando, se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos. E você que já tá aqui sempre acompanhando o nosso canal, meu muito obrigado, meu abraço pra vocês, porque vocês fazem muita diferença, e deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série de What If e dos vídeos que a gente tá fazendo, o que vocês querem que a gente faça, beleza? Então se inscreve, deixa o like e vamos continuar sobre essas perguntas que o What If, o primeiro episódio, deixou. A terceira grande pergunta é sobre o Vigia, né? Porque, afinal, nos quadrinhos, o Uatu, ele é um Vigia que causa muita interferência, que faz muita interferência no universo regular da Marvel, principalmente quando tem a ver com o Quarteto Fantástico. Inclusive, ele é um dos Vigias que ajudam a derrotar o Galactus em uma das invasões dele. Enfim, ele tem muita interferência. Porém, a raça dos Vigias, ela é uma raça que decidiu que não iria interferir no livre-arbítrio, que não iria fazer nada, que iria apenas observar. Será que o Uatu será esse cara que vai interferir nesse universo? Será que ele vai ser o cara que vai atuar junto com os heróis? É uma pergunta que esse primeiro episódio fica, porque afinal, no primeiro episódio, ele só conta uma história. E após o lançamento do episódio, teve um comercial da Hyundai com a Marvel que pode ter nos dado essa resposta. Porque nesse comercial, a Capitã Carter, o Doutor Estranho e o Senhor das Estrelas estão lutando contra um exército de Ultron, e a gente tem o Vigia aparecendo ao fundo e dizendo que se o universo é um construto, por que ele não pode ser reconstruído? Se o tempo, aliás, é um construto, por que ele não pode ser reconstruído? Ou seja, por que ele, como Vigia, não pode reconstruir o tempo, reconstruir a linha temporal? E ele abre um portal, do portal sai o Thor, que ajuda a vencê-los com o carro da Hyundai, enfim, né, o comercial, mas o Thor sai dali. Ou seja, nesse comercial, pelo menos, o Uatu está sim atuando, literalmente interferindo no universo. E se for o Uatu o responsável por unir todos esses heróis, fazendo os Guardiões do Multiverso, como eu falei lá no começo, né? Ele tiraria cada um da sua realidade, cada um da sua linha do tempo, cada um do seu What If, e trazer para ser os Guardiões do Multiverso. Imagina se esses caras ajudarem o Doutor Estranho lá no filme, seria fantástico, seria muito interessante, mas vamos ver. Eu acredito sim que o Uatu vai ser um cara que vai interferir, diferente dos outros Vigias. If time and reality are a construct, what if we could rebuild it? E uma das maiores dúvidas desse episódio, sem dúvida nenhuma, é sobre contra quem a Capitã Carter lutou naquele momento. Quem a Hydra, quem o Caveira Vermelha estava tentando invocar naquele momento. Claro que a gente acha com certeza que é o Shuma-Gorath, é o mais óbvio, né, vamos dizer assim, é o que mais se parece visualmente falando, e sim, pode muito ser o Shuma-Gorath. Muito se diz sobre o Shuma-Gorath ser o vilão lá do filme do Doutor Estranho, e isso poderia estar acontecendo aqui, poderia que o What If liberasse o Shuma-Gorath de alguma forma. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Shuma-Gorath pode ser o vilão, mas ele não vai ser liberado em What If. Eu acho que a gente teve ali uma referência talvez a ele, uma amostra de que ele pode de alguma forma ser invocado da sua dimensão, como ele foi várias vezes nos quadrinhos, e essa amostra é pra gente já ter uma ideia que o Shuma-Gorath pode estar chegando por aí, mas eu não acho que nenhuma série vai trazer o vilão do filme do Doutor Estranho, eu acho que o vilão vai aparecer lá mesmo. E por último lugar, pra onde foi a Capitã Carter? Como que ela viajou no tempo 70 anos se ela entrou num portal aberto pelo Tesseract, que é a joia do espaço e não a joia do tempo? O que pode explicar isso é que realmente o lugar que ela foi é a dimensão do Shuma-Gorath. E essa dimensão teria uma passagem de tempo diferente da Terra, ou seja, o pouco tempo que ela ficou lá lutando contra o Shuma-Gorath dentro dessa dimensão teria sido suficiente para passar 70 anos aqui na Terra. Nos quadrinhos, o Shuma-Gorath ficou preso nessa dimensão por mais de 10 mil anos, inclusive ele foi preso lá por um viajante no tempo. Então a gente pode sim ter essa referência, ela entrou para lutar contra o Shuma-Gorath e o tempo que ela ficou fez com que ela viajasse 70 anos no futuro.
É muito interessante porque quando a gente volta lá pro Capitão América, o primeiro Vingador, não fica muito exatamente claro o que o Caveira Vermelha queria com o Tesseract, né? Aqui pode até ser uma explicação, sim, ele queria abrir um portal, ele queria trazer um outro monstro, queria trazer uma outra entidade. Nos quadrinhos da Marvel, o Shuma-Gorath foi um deus, entre aspas, que já dominou a Terra séculos atrás e era considerado um deus. Então essa mitologia poderia ser interessante pro Caveira Vermelha que queria trazer esse deus, que no caso é um demônio, de volta pra aterrorizar e pra ser o maior poder da Hydra dentro da Terra. Então, essa tentativa frustrada pela Capitã Carter seria uma coisa interessante da gente assistir e poderia sim muito bem ser explicado como se numa outra realidade o Caveira Vermelha tivesse conseguido trazer o Shuma-Gorath e agora o Doutor Estranho precisa enfrentá-lo. Então tudo isso, o multiverso é isso, né? O multiverso, a Marvel ter colocado o multiverso é aquela coisa que a gente tá falando, né? Roubar no jogo. A Marvel pode fazer o que ela quiser. Mas o que fica claro aqui, provavelmente a gente teve sim um vislumbre desse vilão e a gente vai ter muito mais disso no futuro. É muito difícil de pensar sobre como vai ser a série, né, cara? O Arif é uma série que tem muitas aberturas pra muitas coisas, mas eu acredito que essa união dos heróis através do Vigia vai ser muito importante pro futuro do universo da Marvel. Não dá mais pra gente achar que as séries da Marvel não são importantes, saca? Aquela história que a gente falava que, não precisa assistir as séries da Marvel, não. Claro, não precisa. Obviamente que você vai conseguir ir no cinema e assistir os filmes sem ter assistido a série, mas as séries estão tendo muita relevância pro futuro. Até agora a gente teve a Wanda tendo se transformado na Feiticeira Escarlate com o livro do Kiton, né? Com o livro que no caso aqui pode até ser do Shuma-Gorath e não do Kiton, como é nos quadrinhos, mas se tornando muito poderosa. A gente teve a criação do Capitão América e a gente teve também uma questão muito importante que é o multiverso sendo aberto em Loki. Então assim, é essencial assistir? Na minha visão, sim. Na minha visão é essencial assistir as séries da Marvel pra entender o que vai vir por aí nos filmes. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com essas perguntas? E quais são as suas teorias sobre essas perguntas? Responde aqui nos comentários pra gente continuar esse papo. Como eu sempre digo, é a parte mais legal continuar conversando com vocês aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando de What If, o que vocês esperam e se vocês acharam as minhas ideias muito malucas aqui. E mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar esse sininho de notificações, porque você ajuda muito a gente. É de graça, você não paga nada, é só clicar no botão e você ainda recebe conteúdo toda semana aí na sua casa. E eu vou ficar muito feliz de ter você como mais um dos mestres aqui desse universo de quadrinhos, cultura pop e esse universo geek, beleza? Aqui do lado tá passando mais 2 vídeos pra você continuar curtindo o nosso conteúdo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.